Você acredita que pode haver algum tipo de destruição na nossa vida natural por causa de confusões espirituais? A resposta é sim, e para quem tem dúvidas, leia o livro de Jó na Bíblia. O livro de Jó é uma referência do mundo espiritual entrando no mundo natural para causar morte, roubo e destruição. O livro de Jó conta que, por permissão de Deus, o príncipe das trevas, Satanás, matou os filhos de Jó, destruiu as finanças de Jó e adoeceu Jó. E é possível acontecer isso. O mundo espiritual pode ser conectado com o mundo natural, sim, porque o homem é um espírito. O homem é um espírito. O homem tem uma alma, está dentro de um corpo, mas ele é um espírito, tem um tripé. Corpo, alma e espírito. O que somos, na verdade, a nossa essência é espiritual. Por isso que a Bíblia diz que quando o homem morre, o corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus que o deu. De onde ele veio é para onde ele vai. O destino é a origem dele. Ele é um espírito que temporariamente está andando dentro de um corpo com uma porção chamada alma para relacionar no mundo horizontal, com famílias, com aprendizados, com os cursos, com o intelecto, com as emoções. Mas o que ele é, a essência dele é um espírito. Então tudo pode influenciar esse homem porque o mundo espiritual influencia espíritos. E os espíritos influenciam o mundo espiritual. As portas são abertas do mundo natural para o mundo espiritual por decisão do homem. Opa, isso é muito importante. O mundo espiritual é legal, ele não é místico como as pessoas pensam. Ah, bom explicar. Não existe sorte e azar no mundo espiritual. Existem dois reinos, ou o império das trevas e o reino da luz. No império das trevas governa Satanás, que mata, rouba e destrói. No reino da luz governa Jesus, que dá vida e vida em abundância. Ele fala, o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Quando o homem abre a porta para o ladrão, ele entra para roubar. E é o homem que abre. E como é que abre a porta? Pecado. Você não tem zona neutra no mundo espiritual. Não existe. Opa. Não existe zona neutra, luz ou Também trevas. acredito. Jesus fala, quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então, quando você está contra o que Deus quer, você está abrindo uma porta e o inimigo entra para fazer uma festa. E o detalhe, ele não faz só numa vida, ele faz nas gerações futuras. Porque o mundo espiritual é legal e na lei de Deus está escrito, visitarei a iniquidade dos pais nos filhos. Até a terceira e quarta geração. Eu quero mostrar algo para você, ouvinte, na palavra aqui, talvez vai fazer você refletir sobre isto que eu acabei de contar. Começo do mundo, o homem se perverteu, abriu portas para o inimigo, Deus quis destruir os homens, fez o dilúvio. Escolheu um homem que na Bíblia diz que ele era reto e andava com Deus, era justo. Noé, faz a arca, bota a tua família dentro. Porque o projeto de Deus é para a família, sempre para a família, sempre. Termina o dilúvio, as águas descem, Noé era lavrador, plantou uma vinha, tomou um porre. E bêbado, ficou descomposto, pelado dentro da tenda, nu. Entra o filho mais novo. Quem é o filho mais novo? É Cã. Ele tinha 3 filhos, sem Cã e Jafé. Sem Cã e Jafé. O filho mais novo entra e vê o pai peladão, certamente urinado, vomitado, tudo aquilo que a gente vê num bêbado que está dormindo. Ele não cobre o pai, ele não fecha a tenda, ele não protege o pai. Ele sai e chama os irmãos. Manos, venha ver o pai. Os irmãos, por sua vez, entraram de costas, com a capa para cobrir o pai, rosto desviado, para não ver a nudez do pai, para o pai não se envergonhar diante deles depois. Quando Noé acorda e soube o que lhe fizeram o filho mais moço, a Bíblia diz, está escrito na Bíblia, disse, maldito seja Canaã. Mas quem é Canaã na fila do pão? Ele só tinha 3 filhos, sem Cã e Jafé, sem Cã e Jafé, sem Cã e Jafé. Cã pecou. A maldição vem para a descendência dele, que começa no filho dele, chamado Canaã. Canaã é filho de Cã. Não foi Canaã que entrou na tenda. Não foi Canaã que desonrou o pai. Foi Cã que desonrou o pai. Canaã é neto. E toda a terra de Canaã foi amaldiçoada por causa disso. Aí você vai ver a descendência de Canaã, toda ela amaldiçoada. Aí por quê? Porque não está escrito nos 10 mandamentos, visitarei a iniquidade dos pais nos pais. É dos pais nos filhos. O preço do pecado do pai é morte, o salário do pecado é morte. Mas na lei da herança, o filho recebe um legado de maldição. E a maldição é um ato de Deus. A maldição não é um ato do diabo. Deus diz, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, quando ele fala para Abraão. Abençoarei os que te abençoarem. É ele que termina o Velho Testamento dizendo que se não houver a conversão dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, ele virá e ferirá a terra com maldição. A maravilha desse amor de Deus pelo homem é que quando ele bateu o martelo, condenou o homem à morte, toda a humanidade à morte, ele já arrumou uma solução. Ele arrumou um substituto para executar, para não precisar executar o homem. A cruz é a execução da sentença que matou toda a humanidade. Jesus foi para aquela cruz para eu e você não irmos. A sentença que mata o homem teve execução. E a execução foi na cruz. E um juiz não pode botar 2 homens na câmara de gás pelo mesmo crime. Uau. Ou Jesus morre por você, ou você morre por você. E a salvação do homem é por Jesus. Ele tem que receber Jesus. Ele é o único caminho que vai levar o Pai, vai levar a voltar a ser filho de Deus. Por isso ele fala, eu sou o caminho. O, artigo masculino definido singular, não é um, não é um, não é um. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Naquela cruz, a sentença de morte foi cumprida? Foi. Foi eficaz a sentença? Foi. Só que eu fui substituída por alguém que riscou a minha dívida. É como se eu estivesse indo para a forca ou indo para a decapitação e ele entrasse na minha frente e falasse, pode sair, eu morro no teu lugar. Por isso só Jesus salva. Na cruz ele fez-se pecador no nosso lugar, foi condenado pelo nosso pecado.
Na cruz ele fez-se enfermo pelas nossas doenças. Ele fez-se maldito pelas nossas maldições. Ele pagou todo o preço. Só pra gente deixar claro, existem maldições que, independentemente do que a gente fez na vida, já nos acompanham Sim. por causa de heranças familiares, e existem maldições que nós atraímos por portas que a gente, consciente ou inconscientemente, abriu no mundo espiritual e isso entrou na nossa vida. E vai, Tem esses dois lados. sim, e isso vai trazer um legado para os nossos descendentes. Nós recebemos dos nossos descendentes, Aham. não tivemos nenhuma responsabilidade do que eles fizeram, mas é uma lei, e a lei diz que visitaria a iniquidade dos pais nos filhos, como Canaã não teve responsabilidade no que Cã fez, mas pela lei tinha que ser aplicada, e quando eu abro a porta, eu estou trazendo para 4 gerações. Por isso é importante compreender sobre esse assunto, porque você não só se livra do que recebeu, como não entrega o que é ruim para as gerações futuras. Uhum. E também não abre mais portas para... E para de abrir porta. Porque Vai, não peque mais, para que não exato. aconteça coisa pior. Exatamente. E olha, quando Jesus fala isso na Bíblia, eu fico assustada. Para quem que ele fala isso? Ele fala para um paraplégico que 38 anos estava numa cama no tanque de Betesda Meu Deus. por causa de pecado. Por causa de pecado que aquele homem estava daquele jeito, aquela enfermidade espiritual. Tem enfermidade física, emocional e espiritual. Aí enquanto aquele homem na sinagoga fala, vai, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Eu falo, meu Deus, pior do que esse tetraplégico, 38 anos. Pois é. Sabe por que é pior? Eu vou te contar. Porque Jesus fala da estratégia de Satanás. Quando um demônio sai, Falta 7. 7 piores, está escrito 7 piores. Meu Deus. E o estado da pessoa fica pior. Então estava ruim, vai ficar pior. Segue. Existem muitos empresários que não conseguem prosperar, mesmo usando todas as ferramentas que todos os outros estão usando e prosperando, porque tem um legado geracional Eu acredito nisso. de prejuízo de terceiros, feito pelos pais, pelos avós, pelos bisavós. E aí ele não consegue subir com a sua empresa. Ele também precisa compreender as heranças, ele também precisa confessar os pecados geracionais. Só tem um meio, Tiago, de romper heranças. É na cruz, é arrependimento e confissão, não tem outro jeito. E não é injustiça, as pessoas falam injusto, não fui eu, foi meu pai. Não, não é injusto. Se for bênção, você quer herança? E porque a maldição você não quer, é herança do mesmo jeito. Bênção geracional também existe, né? É claro que existe. Visitarei 4 gerações com maldição e 1000 gerações com bênçãos. Olha como vale a pena obedecer. É porque tem coisa que acontece na minha vida, pastora Tânia, que parece que foi meu pai que plantou pra mim. A impressão que dá. E aí quando eu vou falar com ele, pai, tem coisa que eu tô vivendo, que eu acho que é porque você serviu tanto a Deus que passou pra mim. Meu pai me respondeu assim, não, foi por causa do seu avô, Olha. que serviu 86 anos Então a Deus. ele entende sobre herança. Então, exatamente. Então você vê que as gerações que vão servindo ao Senhor, vai passando a próxima pro altar também e vai recebendo essa bênção, né? E o legado ruim também é assim, porque quando você vai para a Bíblia, Novo Testamento, Mateus 23, Jesus falando para fariseus. Os fariseus estão lá discutindo que os pais mataram os profetas, eles não têm nada com isso. Jesus fala, vocês vão fazer igual, vocês vão encher a medida dos vossos pais, porque vocês não estão mostrando o coração quebrantado porque seus pais mataram profetas. Aí Jesus fala, sabe o quê? Eu vou enviar profetas, sabe, vocês vão matar também. E aí sabe o que vai acontecer? Meu Deus. Desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, vai vir sobre vocês. Abel é o primeiro sangue derramado. Então, gerações desde a criação pode vir para uma pessoa. Então, são mais de 4, sabe por quê? Porque passam 4 e ninguém acredita, e ninguém vai a Deus para romper. E passa mais 4 e ninguém acredita, e ninguém acredita. E vai ver 1000 gerações sofrendo o que houve de errado pelos erros dos antepassados. Então, conhecer sobre esse assunto muda gerações. Muda gerações. E a solução que a senhora apresentou é simples e bíblica, né? É. Confessa diante de Deus, pede perdão Isso aí. e começa a seguir agora debaixo desse pacto divino que é a cruz de Cristo. Pastora, é possível vencer um vício com oração? Sim. Por exemplo, tinha um homem, família dele do sul do país, conta que o copo que ele bebia desde a sua infância, grosso, aquele copo mesmo, né? Estava na cozinha, lá no sul, e nós atendendo esse moço, estávamos atendendo ele no processo de cura e libertação, rompendo maldições, ele confessando pecados no estado de São Paulo. Na hora que oramos com ele, o copo que ele bebia cachaça há 30 anos rachou no meio, dividiu 2 bandas de copo. E caiu, e aquele moço nunca mais bebeu. Nunca mais bebeu. Porque era um espírito de vício familiar que acompanhava. Os pais tiveram alambique, os pais enriqueceram vendendo cachaça, os pais destruíram famílias e famílias e famílias pelo uso da cachaça, casamentos destruídos, pessoas que morrem nas estradas. Não é uma brincadeira a história, né? E os espíritos do vício, ora atua de um jeito, ora atua de outro jeito. Vício de jogo. Vício... Que hoje está na moda o vício de jogo. É isso aí. Está na moda, as pessoas estão sofrendo com isso, hein? As pessoas estão E sofrendo. famílias e famílias e famílias pedindo ajuda, viu, filho? Famílias e famílias. Pedindo oração. Eu digo, mande seus filhos para a libertação. Então, é real. Eu estou falando do que é real, do que eu vivo. Quais são as coisas mais simples que as pessoas acham que são comuns, mas na verdade são portas espirituais para o inimigo entrar? Um filme de terror, por exemplo. Eu vou usar uma expressão que pode parecer chula, mas não é. É para assustar. Eu falo que o demônio entra pelos buracos. Pelos olhos, pelos ouvidos, pela boca, pela parte sexual. O teu contato com coisas de trevas contamina você. Você não está imune a uma ação do mundo espiritual se você abriu portas. Entendeu? Então, procure ver o que é bom para a sua alma, procure ver o que é bom para o seu espírito, edifica a sua vida. Eu me lembro que uma vez eu fui a uma igreja no norte do país para ministrar e o pastor estava preocupado, porque a líder da intercessão só escutava umas músicas que não eram boas, que tinham mensagens que eram espirituais malignas. E ele falava para ela, não escuta isso, escuta louvor, escuta coisas que edificam. E ela não ouvia, e aí eu fui ministrar e falei, pastora, fala com ela. Quem sabe ela escuta a senhora, é outra mulher. Eu falei, pastor, o senhor disse que já falou tanto, por que ela vai escutar? Eu que nem sou pastora dela. Não, mas a senhora tem um jeitinho, combinado. Marcou um agendamento no gabinete, quando eu cheguei na igreja, que eu entrei no gabinete, ela estava sentadinha. Ela olhou para mim, ela falou, já sei. Meu pastor pediu para a senhora me influenciar e me convencer que eu não devo escutar o que eu escuto.
Falei, não, querida, eu não vou fazer isso. Eu vou só te dar um desafio. Você vai escutar uma semana só louvor. E aí você vai fazer uma oração no fim da semana. Você vai dizer, Deus, o Espírito que influencia a produção dessa música, o Senhor pode tocar em mim com ele e deixar ele agir na minha vida nessa semana inteirinha, que vai começar hoje. Terceira semana, você vai escutar só essas coisas que você escuta e que o seu pastor está dizendo que não são boas. Aí você vai fazer a mesma oração. Deus, que os espíritos que influenciam isso que eu escuto e que o meu pastor condena, possa agir livremente na minha vida nessa semana que começa hoje. Você entendeu, querida? Primeira semana, louvor. Segunda semana, quem inspirou o louvor, o Espírito, ou o mundo espiritual que está produzindo louvor, vem agir. Terceira semana, só coisa que desagrada o coração de Deus. Quarta semana, tudo que desagrada o coração de Deus pode agir. Ela falou, a senhora acha que eu sou louca? Eu falei, não, você é safada, você sabe que você está errada. Você sabe o que você está procurando. Música, por exemplo, Tiago, eu não sou radical, eu sou uma mulher completamente sarada, mas eu sei que existem tambores que batem para chamar demônios. E quem já andou por lá sabe. Tem a batida certa, tem o tom certo. Não é inofensivo uma música. Então, tudo aquilo que entra no nosso espírito, entra na nossa mente, nos contamina, sim. Como tudo que entra no corpo contamina. O homem é um espírito, tem um alma e está dentro de um corpo. E tem que tratar adequadamente as três partes. Eu apresentei aqui a minha médica, coisas físicas eu tenho que tratar fisicamente. E espirituais, espiritualmente. O que eu coloco dentro de mim? O que eu enfio no meu cálice, no meu corpo? Tudo isso é importante, não é? E a Bíblia diz que você tem que apresentar corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo íntegros. Diante de Deus, né? É uma obrigação nossa, é uma dádiva de Deus. Eu estou às vésperas de 80 anos, daqui 3 anos eu farei 80. Daqui 3 anos minha esposa fará 90. Por que você acha que a gente tem esse vigor físico de viajar num ano 186 mil quilômetros pregando a palavra? Porque a gente cuida do corpo. Porque a gente come bem, porque a gente se trata quando precisa. Do jeito que cuidamos do nosso corpo, temos que cuidar do espírito. O que eu vou dar para o meu corpo? Proteína, vitamina. O que eu vou dar para o meu espírito? Sujeira? Não. Eu vou ser seletiva em tudo na minha vida.